Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitar. Neste episódio, eu recebo João Paulo Capobianco, biólogo, fotógrafo e ambientalista, doutor em ciência ambiental, vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, inovação, tecnologia e tudo que envolve hoje em dia a nossa vida. João, bem-vindo, muito obrigado pela presença no Habitability, pelo tempo e por conversar um pouquinho com a gente por um assunto que é tão importante para você. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui nesse final de tarde. João, eu disse um assunto tão importante para você, um assunto vital para todos nós, né? A gente aqui no Habitability acompanha muito como que o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do habitar, do morar, tudo isso tem uma relação direta na nossa vida e como que a gente é responsável. Vamos falar sobre vários temas, mas conta um pouquinho para a gente hoje, para quem não conhece, o que é o Instituto e hoje qual é a agenda do Instituto, quais os principais pontos de atenção e o desafio do Instituto no dia a dia. Olha, o Instituto é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e reúne pessoas das mais variadas origens, funções e visões para discutir as correlações entre democracia e sustentabilidade. Essa é uma questão muito importante para nós, porque a sustentabilidade ela só pode existir no ambiente democrático, onde os diferentes atores da sociedade, do setor empresarial, academia, ONGs, movimentos sociais e o próprio governo possam se reunir para discutir quais as melhores políticas públicas para implementar uma agenda positiva para todos. Então, o Instituto trabalha com essa perspectiva. Nós lidamos muito com a questão urbana, com a questão dos municípios, chamado Pacto Federativo, que é a relação entre os poderes da República, no sentido de valorizar, estimular e criar oportunidades para o desenvolvimento de ações positivas nos municípios e nos estados brasileiros. Trabalhamos muito também com a segurança hídrica, que é um grande desafio, principalmente nas grandes áreas urbanas, ameaçadas por secas constantes e cada vez mais intensas, por chuvas torrenciais também cada vez mais intensas, decorrentes dos eventos extremos, climáticos extremos, provocados pela mudança do clima. Então, é um instituto que produz debates, produz discussões, estimula discussões, produz papers, tratando desses assuntos que envolvem o dia a dia do cidadão brasileiro na busca de mais participação em prol da sustentabilidade. João, antes da gente trazer um pouco para o dia a dia, ainda nessa perspectiva histórica, como nós evoluímos essa relação, né? O ambiente, sustentabilidade e democracia, eu acho que aqui deixa muito claro que, de novo, né, não se faz nada sozinho, né? Esse assunto é um assunto que envolve o coletivo, envolve as organizações, envolve os agentes políticos, envolve a sociedade como um todo. Como nós evoluímos, não só nesse diálogo, mas nessa compreensão de que tem muita gente para trabalhar junto aqui. Olha, eu diria que o Brasil vinha numa trajetória positiva. Desde a Constituição de 86, encerrado o trágico período da ditadura militar, o Brasil vinha construindo um conjunto de leis, ações, políticas públicas muito positivas, que faziam exatamente aquilo que é necessário para um modelo mais sustentável, que é buscar a participação da sociedade, envolver o conjunto dos atores sociais em parceria com o poder público responsável pelas políticas públicas, o setor empresarial, a academia, né, tão importante com a produção científica, e esses processos todos de encontro entre diferentes atores, diferentes visões, diferentes perspectivas, vinha construindo no Brasil um caminho muito virtuoso, com melhorias gradativas, muitas vezes lenta, muito mais lenta do que nós desejaríamos, mas sempre
num movimento crescente. Infelizmente, nós tivemos aí um rompimento nessa trajetória com o advento do atual governo, infelizmente, que tem uma visão muito diferente disso, né? Para você ter uma ideia, quem está nos escutando, uma das primeiras iniciativas adotadas ainda em 2019 foi o fechamento de todos os comitês e conselhos que reuniam os diferentes atores da sociedade, como eu disse, academia, setor empresarial, ONGs, movimentos sociais, com o governo, para discutir a formulação de políticas públicas. Então, eu diria que o Brasil avançou muito, mas que neste momento encontra-se numa fase bastante preocupante. João, no médio e longo prazo, até no curto prazo, considerando o que você descreveu agora, como você poderia trazer essa urgência agora para quem está nos ouvindo, né? Que independentemente de governo aqui, a gente precisa resgatar muita coisa que se perdeu e por que isso é urgente? Por que a gente não tem tempo para perder mais em relação a essa evolução que você tinha dito que vinha num ritmo até interessante? Olha, todos os problemas ambientais que o Brasil sempre enfrentou, como, por exemplo, o desmatamento, a perda da diversidade biológica, a ocupação de áreas de risco por populações de baixa renda por falta de uma política habitacional adequada, o transporte coletivo sempre em último plano, com pouquíssimas ações concretas de desenvolvimento, ou seja, todos aqueles problemas que nós já conhecíamos e contra os quais nós íamos lutando para buscar melhorias, aprimoramentos, tudo isso se somou ao grande problema e ao grande dilema da humanidade, que são as mudanças climáticas. Ou seja, nesses últimos 30 anos, desde que foi assinada a Convenção sobre Mudanças do Clima, nós verificamos um acirramento do problema. E o advento das mudanças climáticas e o crescimento do conhecimento científico a respeito das consequências das mudanças climáticas trouxe para todos nós, humanos, terráqueos, uma percepção de que nós temos pouco tempo, né? A própria ONU, as Nações Unidas, através do seu painel de cientistas, que reúne milhares de cientistas em todo o mundo, produzindo dados, oferecendo relatórios, apresentando cenários, mostra claramente que nós temos que ter uma ação extremamente consistente para chegarmos em 2050 com uma economia global carbono neutra, ou seja, sem emitir mais, né? E vamos ter que entrar num processo de captura de carbono da atmosfera para que a gente possa permanecer num aumento de temperatura entre 1 e 1,5 graus, considerando que nós já temos 1 grau a mais de aumento na temperatura do planeta, com consequências dramáticas. Então, eu diria que a emergência ambiental se tornou muito mais presente e isso tem mobilizado a sociedade mundial na busca de soluções que não são fáceis, porque implicam em mudanças de padrão de produção e consumo. João, aqui já entra muito na nossa conversa a iniciativa privada. Tá muito claro que a discussão ela não se separa, né? Ela é no todo, iniciativa pública, iniciativa privada, mas aqui até o exemplo que você deu de produção e consumo sustentável agora, e ainda nessa linha de evolução ou não, o papel da iniciativa privada aqui, o que mudou
na maneira do empresariado, das empresas enxergarem esse assunto e de que forma que elas estão aportando. A gente tem a iniciativa privada mais próxima? Não tem, né? A gente está numa discussão muito forte sobre ESG, né? O ESG ele tomou o topo de discussão das companhias. Então, quando a gente olha para a iniciativa privada, como que evoluiu ou não o papel da iniciativa dentro dessa nossa conversa? Bom, evoluiu, com certeza. Mesmo porque é absolutamente claro para todos os envolvidos que sem a mudança no processo de produção e consumo, não há solução. Porque, na realidade, o processo todo que envolve a oferta de bens, de produtos, de insumos para o consumo, ou mesmo para a produção, eles trazem em si as opções, digamos assim, de um caminho mais emissor de gases de efeito estufa ou menos emissor. É necessário uma transição. E essa transição exige, para que ela seja relevante, a intensa participação do setor empresarial. Eu diria que essa questão vem amadurecendo de forma muito importante, muito significativa em todo o mundo. No Brasil também. Hoje você tem lideranças empresariais extremamente importantes e que estão comprometidas de forma concreta, de forma objetiva, inclusive com contribuições mensuráveis para a mudança de rumo, para um caminho da busca de uma produção menos intensiva em termos de uso de recursos naturais e menos emissora em termos de gases de efeito estufa. Isso faz parte dos negócios, né? Recentemente, nós vimos aí a aprovação, por exemplo, pelo Parlamento Europeu, na União Europeia, de uma lei que vai proibir a entrada em território europeu de produtos cuja produção tenha sido feita com desmatamento, ou seja, onde o desmatamento faz parte, digamos assim, da ação produtiva. Isso agora vai passar pelos países, pelos parlamentos de cada país, mas é um sinal claro de que está mudando. O consumidor está mudando. E a mudança do consumidor está impondo uma agenda para as empresas. E as empresas que querem permanecer no mercado, que têm projetos de longo prazo, obrigatoriamente têm que se envolver com esse tema e buscar mudanças e transições importantes na sua própria forma de produzir. João, em determinado momento da nossa conversa a gente falou um pouquinho sobre o contexto político e durante esse período, infelizmente, a gente vive vários desafios de ter que combater fake news, desinformação e outros aspectos. Qual a importância aqui de trazer a verdade para a nossa conversa? O quanto que algumas não verdades nesse período prejudicaram muito a discussão sobre ambiente, desenvolvimento sustentável e outros temas? Olha, acho que a primeira questão gravíssima e que precisa ser enfrentada de forma muito séria, intensa, é o negacionismo. Ou seja, a insistência de determinados setores da sociedade, de determinados líderes importantes de governo ou do setor empresarial, no sentido de negar os fatos, negar o aquecimento global, negar o aumento do desmatamento na Amazônia, ou no Pantanal, ou no Cerrado, negar o impacto negativo de obras de infraestrutura implementadas sem planejamento e sem licenciamento ambiental, alegando, inclusive, que o licenciamento ambiental, tão importante para obrigar a um planejamento adequado, mas alegando que o licenciamento ambiental ele atrapalha o desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, o negacionismo. O segundo ponto
é o greenwash, que a gente chama, né? Ou seja, a lavagem verde, né? Uma tradução literal, que é o uso de informações parciais ou até inverídicas para defender determinadas atitudes ou determinados projetos empresariais ou mesmo de políticas públicas, né? Nós temos um caso que envolve o Brasil, que é muito relevante, que é o caso do desmatamento versus o chamado agronegócio, né? Essa é uma invenção construída por aqueles que querem fragilizar a legislação ambiental, querem reduzir as conquistas obtidas pela sociedade brasileira nas últimas décadas, e argumentam que para o Brasil continuar produzindo alimentos, continuar sendo uma potência agrícola, ele precisa desmatar, precisa ocupar a Amazônia, precisa desmatar o Cerrado, precisa desmatar a Mata Atlântica. Isso é uma mentira, isso é uma fake news enorme, porque está mais do que provado de que a produção agropecuária pode perfeitamente conviver com a conservação ambiental e, mais do que pode, ela deve conviver, porque a conservação ambiental é essencial para a própria manutenção da capacidade produtiva das nossas áreas rurais. Então, essa é mais uma informação que é repetida de forma permanente e opondo aqueles que defendem o meio ambiente e aqueles que querem agredir o meio ambiente, mas colocando todos os setores como se isso fosse uma realidade que não é. João, o que você tem visto, e aí com o olhar de instituto também, em relação a boas práticas, né? Então acho que está muito claro aqui que não são polos opostos, né? O agro não é inimigo do ambiente e isso a gente faz questão de desconstruir aqui. O que você tem visto de boas práticas? Eu acho que vale lembrar aqui o que você mencionou, o greenwashing, né? Eu mencionei ESG, o esforço muitas vezes de algumas empresas de fazer, ou porque está na moda, ou porque precisa, mas de forma concreta, de exemplos dessa boa relação, né, de empresas, do agro ou de outros setores na evolução dessa discussão. O que você tem visto de boas práticas e práticas que estão funcionando? Olha, são inúmeras experiências, inúmeros exemplos bem-sucedidos que mostram a total possibilidade de convivência harmoniosa entre produção e conservação, né? A gente pode pegar em vários setores, começando pelo agro, que nós falamos agora há pouco. Nós temos hoje uma capacidade técnica, uma evolução tecnológica que permite, por exemplo, você intensificar a produção em áreas já ocupadas, aumentando extremamente a produtividade, sem precisar ampliar as áreas de produção. Nós temos uma experiência fantástica que todos deveriam conhecer, desenvolvida pela Embrapa, uma empresa pública brasileira que é um orgulho para todos nós, que é um processo chamado integração lavoura-pecuária-floresta. É uma forma de produção nova que, ao mesmo tempo que recupera o solo, melhorando a sua capacidade produtiva, ela recupera os aspectos ambientais da propriedade. Então, você melhora a renda, você melhora a produção, você melhora o ambiente. Nós temos nas empresas esforços extremamente bem-sucedidos de redução, por exemplo, do consumo de água. Nós temos aí empresas que reduziram o uso desse recurso finito, extremamente importante, em mais de 50%, mantendo a produção, às vezes até ampliando a produção. Nós temos empresas focadas na premiação da produção de baixa intensidade de carbono. Nós temos empresas investindo na redução das suas emissões.
com resultados extremamente promissores. Então, essa agenda do ISG, como você citou, né, envolvendo as questões ambientais, as questões sociais, as questões da viabilidade econômica, da gestão, são absolutamente factíveis, né? É possível adotar o ISG de forma objetiva, virtuosa e real, trazendo benefícios para a produção, de um lado, aumentando a rentabilidade, e, de outro lado, reduzindo emissões, reduzindo desperdício, reduzindo o uso de recursos naturais. As técnicas, as tecnologias, as opções, as metodologias estão disponíveis. É uma questão, de um lado, de vontade política para implementar essa agenda por meio de políticas públicas que favoreçam as empresas, as organizações, as comunidades que adotam essas iniciativas e, ao mesmo tempo, políticas que penalizem, dificultem a vida daqueles que insistem em seguir o caminho predatório, que é absolutamente desnecessário e absolutamente equivocado, porque compromete o futuro de todo o país. João, tem um outro elemento da nossa conversa, e de novo, né, nada aqui é indissociável da conversa, que são os povos originários, né? Quando a gente fala de territórios indígenas, outro assunto também que virou ideológico, que virou um assunto, muita fake news relacionada. Por que a gente não pode discutir ambiente sem pensar os povos originários, sem discutir a parte de homologação e por aí vai? Por que esse núcleo da conversa ele também é tão importante? Veja bem, os povos originários são aqueles que melhor conseguiram construir uma relação harmoniosa com as florestas e o ambiente, os ecossistemas naturais do Brasil, não são só as florestas. Nós temos as comunidades na região do Cerrado, as chamadas raizeiras, as quebradeiras de coco, as comunidades que trabalham com ervas e com produtos medicinais. Nós temos em todos os biomas brasileiros comunidades, populações, sejam elas originárias, como os povos indígenas, sejam elas comunidades de ocupação mais recente, porém já estão ali há séculos, que adquiriram uma sabedoria extremamente relevante em relação à forma mais harmoniosa, mais eficiente de se produzir. Eu sempre cito um exemplo de um estudo que eu tive a oportunidade de conhecer, envolvendo os índios Kaxinawá no Acre. É muito interessante, porque quando você vai num supermercado, qualquer supermercado numa grande metrópole, no Brasil ou fora do Brasil, você vê ali milhares de opções, né? São milhares de marcas, opções de diferentes alimentos. Mas aquilo tudo é uma ilusão, porque tudo aquilo que se vende no supermercado, ele tem origem em 8 ou 9 plantas, produtos naturais. Ou seja, é o mesmo alimento, o trigo, o milho, o arroz, ou seja, aquela cesta de 8 produtos, né, da natureza que são ali oferecidos em várias formas, fritos, salgados, cozidos, de várias formas. Agora, quando você vai numa tribo indígena, como por exemplo como esses estudos Kaxinawá, esses índios, eles retiram da floresta, diretamente da floresta, mais de 60 diferentes tipos de alimento e produzem nas suas roças mais de 50 diferentes variedades e tipos de alimento. Então, esse é apenas um exemplo pequeno que mostra as diferenças de opções entre uma população, um povo originário, que se desenvolveu numa relação intensa com o ambiente natural e sabe tirar desse ambiente toda essa riqueza de mais de 110 tipos de alimentos diferentes, sem degradar, e nós, que vivemos de 9 tipos de alimentos apenas,
em diferentes formas e formatos que são feitos apenas para aumentar o atrativo de venda. Então, esse é um pequeno exemplo, mas todos os nossos ecossistemas naturais são habitados. O Brasil não é um país, as nossas florestas, né, digamos, não são florestas vazias, são florestas habitadas. E os povos originários têm uma contribuição enorme do ponto de vista do conhecimento da natureza, uma contribuição enorme na conservação da natureza e, portanto, são atores fundamentais no momento em que todos nós, o planeta todo, busca conhecimento, alternativas para seguir, né, e salvar, digamos assim, o planeta de uma hecatombe que seria um agravamento das mudanças climáticas. Os povos originários têm muito a nos ensinar. Vale lembrar, João Paulo, em 2003, organizou o livro Biodiversidade na Amazônia Brasileira, ganhou até um jabuti, super premiado, e traz muito disso, mas tem muita literatura do João Paulo que dá para acompanhar, ilustrando muito de tudo que a gente falou até aqui. E vale lembrar, João, que é um privilégio estar conversando contigo, considerando toda a tua trajetória em todos os campos que a gente falou até agora, né? Não só no político, mas ativista, reunindo pessoas importantes do empresariado brasileiro. Então, você que está nos ouvindo, tem bastante literatura e tem uma contribuição muito importante do João em todos esses anos. João, para a gente terminar e seguindo um pouquinho aqui, um pouco mais da conversa, me chamou muita atenção ali quando você falava do consumo, né? Eu como consumidor, o que a minha atitude individual influencia em toda essa conversa e trazendo para o nosso lado agora, qual que é o nosso papel quando a gente traz para o campo individual? Está muito claro que o desafio ele é coletivo, mas o dia a dia, o que eu posso fazer? E aqui resvala não somente no lado político, mas no consumo, onde eu estou colocando o meu dinheiro, o meu investimento e por aí vai. Qual que é a importância desse olhar também? Olha, o consumo consciente é uma ferramenta absolutamente central para que nós possamos transitar, né, fazer a transição por uma economia de baixo carbono, por uma economia da sustentabilidade, por uma recuperação das nossas cidades, onde vive a maioria da nossa população, criando um ambiente mais saudável para todos. A ação individual, ela é central. Eu sempre digo que não se faz nada sozinho, né? A democracia é o ambiente, é a plataforma básica, é o pilar fundamental do encontro das pessoas, do encontro da sociedade na busca de soluções coletivas, porque a defesa do ambiente defende um interesse coletivo, que é de todos, não é de ninguém em particular, diz respeito a todos. Agora, o ato do cidadão consciente fazer as escolhas certas, o ato do cidadão consciente, ele negar adquirir produtos que ele sabe que foram produzidos de forma predatória, o cidadão que busca premiar, às vezes pagando um pouco mais, para produtos que foram produzidos com menor consumo de energia, premiando empresas que, reconhecida e comprovadamente, estão avançando no sentido de melhorar as suas práticas, essa decisão individual é vital, vale ouro, é fundamental, porque é essa decisão individual, ao fim e ao cabo, que faz com que as coisas mudem, porque as empresas dependem do consumidor, tudo depende do consumo. E se o consumo é consciente, se o consumidor opta por barrar alguns produtos, valorizar outros produtos, ele dá um sinal claro para o mercado e dá um sinal claro para a atividade produtiva. Portanto, a ação ambiental ela é coletiva, mas a ação individual é vital para que essa ação coletiva tenha força e tenha bons resultados.
E isso é algo que eu sempre trago muito aqui no Habitability. A gente tem vários outros episódios falando sobre tecnologia, falando até mesmo sobre energia renovável e sempre trago muito pro ponto do individual também, né? Qual que é o meu papel, de onde parte a mudança. João, queria muito agradecer. Como eu disse aqui, é um privilégio poder conversar contigo, ainda que de forma muito rápida, né? Porque esse assunto ele tem vários elementos. João tem não só muita propriedade em relação ao assunto, mas colocou a vida dele nesse assunto. Então, muito obrigado. É uma honra ter você aqui e obrigado pelo papo, viu? Olha, eu que agradeço, foi um grande prazer, estou sempre à disposição e sempre que vocês quiserem aprofundar algum tema ou outro, estou aqui, porque realmente esses espaços de debate, discussão mais aprofundados, como foi aqui, com mais tempo, são preciosos e eu sempre faço questão de prestigiar e me colocar à disposição de vocês para que a gente possa seguir em frente e construir um mundo melhor. Porque eu acho que todos nós aqui, nós dois que estamos conversando aqui e todas as pessoas que vão nos ouvir, elas, todos nós temos esse compromisso. Todos nós buscamos melhorar e a melhora passa necessariamente pela ação conjunta, participativa, em prol de um mundo melhor para nós e para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. É isso, muito obrigado. Pessoal, você que nos acompanha até aqui, super agradeço. Você que está chegando agora, o nosso podcast tem vários outros episódios que tem uma relação direta sobre a questão ambiental, mas também tecnologia, inovação e negócios. E como eu disse, uma honra enorme ter o João como um dos curadores aqui do nosso Prêmio Habitability. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Até o próximo episódio, pessoal.